Nós damos boas-vindas ao Raízes da Verdade, uma série de mensagens feitas para mostrar que as principais doutrinas da Bíblia, especialmente as que nos referimos por verdade presente, todas têm suas raízes nos primeiros capítulos da Bíblia, principalmente nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, mais extensamente nos primeiros 11, mas especialmente os 3 primeiros capítulos são o solo na qual as principais doutrinas da salvação estão enraizadas, e, portanto, o título, ou o tema dessa série, As Raízes da Verdade. Existe uma crença comum no cristianismo que diz que está tudo bem comer qualquer coisa, e que a Bíblia autoriza a ingestão de qualquer animal. E essa crença errônea é baseada em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 4, que diz, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Agora, se alguém começa um estudo sobre as leis alimentares com este verso, então a pessoa irá naturalmente concluir que o verso está dizendo, ou a Bíblia está dizendo, que todos os animais de Deus são próprios como alimento. Mas se a pessoa começar a fazer um estudo sobre alimentação, desde Gênesis 1, então se torna muito claro que 1 Timóteo 4, verso 4, não pode e não está dizendo que todos os animais são próprios para serem comidos. Em outras palavras, os motivos pelos quais todas as igrejas cristãs usam a mesma Bíblia, mas chegam em conclusões tão diferentes sobre diferentes ensinos da Bíblia, é por causa do método de estudo que eles usam. A Bíblia tem que ser estudada de maneira sistemática e organizada para que o estudante da verdade possa chegar na verdade. Lembrem-se que quando Satanás tentou a Cristo, ele usou a Bíblia. Quando ele disse, está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti e que te sustentem nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Isso foi o que ele disse a Cristo quando o tentou pela segunda vez para que ele pulasse do templo. Mas o que ele deixou de fora foi, está escrito, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Mas ele deixou de fora em todos os teus caminhos. Então, como nós usamos a Bíblia, é importante. Deixa eu repetir. Não é suficiente apenas ir para a Bíblia e lê-la. Ela tem que ser lida e tem que ser estudada de certa maneira. Certos princípios e certas regras têm que ser seguidas, ou quem estuda vai acabar no erro. Agora, a regra que nós estamos tentando evidenciar nessa série é a seguinte. É chamada de a lei da primeira menção. E você pode ver que está no tema As Raízes da Verdade. O que essa lei diz é o seguinte. Ao estudar qualquer assunto bíblico, comece este estudo onde esse assunto é pela primeira vez mencionado, ou indicado, ou sugerido. Por exemplo, se você ler Gênesis capítulo 6, verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Agora, é aqui que a palavra graça é mencionada pela primeira vez. Mas é claro, uma expressão da graça ocorre na Bíblia antes de Gênesis 6, 8. Ela ocorre em Gênesis capítulo 3. Quando Deus deu a eles a roupa de peles. Na verdade, antes disso. Quando Deus veio e procurou por eles quando estavam nessa condição de perdidos. Então, a lei da primeira menção pede que os estudantes da Bíblia vão até o lugar onde esse assunto foi ou mencionado explicitamente, ou primeiramente sugerido, ou referido, ou indicado. Se essa regra for seguida, então este estudante terá um guia que vai direcionar ele ou ela nos próximos estudos desse assunto específico. Hoje, o nosso assunto é do pó ao pó. Mas antes que nós cheguemos do pó ao pó, nós precisamos olhar um exemplo de Cristo, usando esse princípio de começar no começo. Em Mateus 19, lendo a partir do verso 3, os fariseus, como sempre, vieram até Jesus com uma pergunta que foi feita para pegá-lo. A Bíblia diz, vieram a eles alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Aqui nós temos Jesus Cristo usando o princípio da primeira menção, ou indo até a raiz do tema. Agora, essa pergunta foi feita a ele 4.000 anos depois que Adão e Eva foram feitos. 4.000 anos depois que Deus, Ele mesmo, Cristo, o Criador, realizou a primeira cerimônia de casamento em Gênesis capítulo 2, verso 21 a 23 ou 24.
Apesar de ter passado 4.000 anos, Jesus retorna a um tempo antes do pecado. Ele volta até a primeira referência a essa coisa chamada de casamento. E a partir disso, ele desenvolve a sua resposta para a questão dos escribas e fariseus. O que Cristo estava dizendo é que qualquer questão que for feita hoje ou no futuro, para que respondamos a isso biblicamente, precisamos voltar até onde essa questão, o assunto primeiramente apareceu. Então Jesus disse no verso 4, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Depois que os fariseus não gostaram da resposta dele, eles disseram no verso 7, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Verso 8. Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Aqui, de novo, Jesus como que segura as suas armas. E ele retorna ao início, ele repete esse princípio. E ele responde essa segunda pergunta ainda do início. E este é o princípio que essa série, As Raízes da Verdade, tentará estabelecer. Na esperança de que vocês que estão assistindo essas apresentações aplicarão esse princípio ao estudar a Palavra de Deus. E se vocês fizerem isso, juntamente com outros princípios bíblicos que não podemos entrar durante essa série, vocês serão ricamente recompensados em seu estudo da Palavra de Deus. Agora, entremos no assunto do pó a pó. Este assunto tem que ver com o estado dos mortos. Como o assunto da alimentação, onde a maioria dos cristãos acreditam que qualquer coisa serve para comer, que isso é autorizado por 1 Timóteo 4:4, o que esse verso não diz, a maioria dos cristãos também acredita que quando uma pessoa morre, essa pessoa vai diretamente para o céu ou diretamente para o inferno. E esse ensinamento é absolutamente não bíblico. E se ele não é bíblico, então é satânico. Deixe-me dizer isso de novo, com respeito, mas firmemente. Qualquer ensinamento contrário à palavra de Deus é satânico, não é bíblico. E esse ensino não terá nenhum efeito santificador na vida da pessoa que acredita nele. Porque Jesus é muito claro em João 17, verso 17. Santifica-os na verdade. O erro, não importa quão sinceramente você acredite nele, não santifica e é incapaz de santificar. Deixa eu repetir isso. O erro, um falso ensinamento, não pode e não vai santificar ninguém, não importa quão sinceramente a pessoa acredite nele, porque o instrumento da santificação é a verdade. Isso é o que Jesus disse. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aqueles que acreditam que quando você morre, você vai direto para o céu ou direto para o inferno, sim, Deus é misericordioso e desconsidera a ignorância. Mas esse erro não terá nenhum valor espiritual. Nós precisamos entender o que a Bíblia ensina sobre as pessoas quando elas morrem. O que acontece com elas, para onde elas vão? E para entender esse ensinamento claramente, nós precisamos começar no início. Em outras palavras, nós iremos à raiz dessa verdade. Ou nós seguiremos o princípio da lei da primeira menção. Vamos para Gênesis capítulo 2 e nós leremos a partir do verso 7. Gênesis 2, lendo a partir do verso 7, nosso tema é do pó ao pó. E a Bíblia diz, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Questão número 1. Do que o homem foi feito? Ou a partir do que? Ou com o que o homem foi feito? O verso responde muito claramente, mas a maioria das pessoas não vê a resposta, porque nós lemos com pressa. E isso já aconteceu comigo. Ouça o verso. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E isso é tudo o que ele usou para formar o homem, o pó da terra. Adão não foi formado a partir do fôlego. Ele foi formado a partir de uma substância, o pó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E essa foi uma ação distinta que Deus realizou. Tendo completado esta ação, com a formação desta coisa que eventualmente se tornaria Adão, então com essa formação completa, então para dar a vida, para dar a vitalidade, Deus soprou nele. Então Deus fez duas coisas e usou duas substâncias diferentes.
A primeira coisa que ele fez, ele formou um ser humano. E a substância que ele usou foi o pó. A segunda ação que ele fez, ele soprou nessa coisa formada o fôlego de vida. E o fôlego de vida trouxe vida a essa coisa formada. E é claro, ele se tornou Adão. Então ouça o verso de novo e tente ouvir de maneira diferente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, respondendo à pergunta com o que Adão foi formado, ou do que ele foi feito de pó. Vamos então para o verso 19 de Gênesis 2. Continuando com esse assunto do pó ao pó, que é apenas uma apresentação nessa série chamada de As Raízes da Verdade. E em Gênesis 2:19, a Bíblia diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e trouxe-os para o homem para ver como este lhes chamaria. Aqui nos é dito que os animais foram feitos da mesma maneira que o ser humano foi feito. Esses versos soam extremamente parecidos. Ouçam o verso 7 do capítulo 2 de Gênesis. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ouçam o verso 19. E da terra o Senhor Deus formou todo o animal do campo e toda a ave do ar. No verso 7, nós temos Deus soprando nas narinas do homem. Agora, nós não vemos isso no verso 19, mas isso está implícito. Deixa eu repetir. Isso está implícito porque nós recebemos essa informação em outra parte da Bíblia. Vá até Eclesiastes, capítulo 3, verso 19. O homem mais sábio que já existiu. Então seria interessante ouvirmos o que ele tem a dizer. E esse era um dos filhos de Davi, mais conhecido como Salomão. Em Eclesiastes 3:19, a Bíblia diz: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. Essa palavra antiga, sucede, significa acontece. O que acontece a um ser humano, acontece ao animal. O mesmo lhe sucede, ele está se referindo à morte. Como morre um, também morre o outro. Porque todos têm o mesmo fôlego. Em outras palavras, o fôlego de vida num homem é o mesmo que o fôlego de vida numa vaca. Era esse o acordo desde a criação. Então, quando nós lemos o verso 19 de Gênesis 2, e havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, nós devemos entender que, embora não seja mencionado, está implícito que Deus também colocou o fôlego de vida nos animais. O mesmo fôlego de vida que tem no homem, com respeito ao resultado físico. No nível físico, nós somos a mesma coisa que os animais. Nós fomos feitos da mesma substância. A Bíblia também confirma isso em outro lugar, em Gênesis capítulo 7, verso 21. O capítulo que nos dá detalhes sobre o dilúvio. E a Bíblia disse: pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem. Ouça o verso 22. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. A Bíblia é clara: ave, animais domésticos, animais selváticos, insetos, todo o homem. Isso é o verso 21. E no verso 22 diz: tudo o que tinha fôlego em suas narinas. Em outras palavras, o fôlego de vida, como eu disse antes, fisicamente num ser humano, é a mesma coisa do que o fôlego de vida num animal. Nós fomos feitos da mesma substância, ou seja, o pó. Agora, nós já estabelecemos algumas coisas. O ser humano, Adão, foi feito do pó. Ele não foi feito de pó e fôlego. Ele foi feito de pó, com o pó. E fôlego de Deus foi assoprado no nariz dele, e esse fôlego trouxe esse pó à vida. 2. Nós aprendemos que os animais foram feitos da mesma maneira. Eles foram formados do pó. E é claro, eles receberam de Deus o fôlego da vida, porque toda a vida vem de Deus. Salmos 36, verso 9, pois em ti está o manancial da vida. Todo ser vivente recebe a sua vida de Deus. De alguma maneira, eu não sei como explicar, por exemplo, como uma planta é mantida viva por Deus. Todo ser vivente, independentemente de qual seja ele, é mantido vivo por Deus. Então o homem foi feito do pó, os animais foram feitos do pó. Agora, olhamos para a terra e a relação que ela tem com a humanidade. Em Salmo 115, verso 16, a Bíblia diz: os céus, até os céus são do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Em outras palavras, nós estamos associados com a terra. Nós não somos associados com o céu. Deixa eu dizer de novo.
Nós somos associados por causa do método da nossa criação. E quando eu digo nosso, eu estou me referindo ao nosso pai, Adão. Por causa do método da criação, por causa da matéria-prima que foi usada, o ser humano, a humanidade e os animais estão associados com a terra, não com o céu. O fôlego está associado ao céu. O corpo é associado com a terra. Agora, esta mensagem é apresentada a nós de maneira poderosa pelo próprio Deus. Vamos para Gênesis capítulo 3, aqui Deus falando com Adão. Deus desceu para investigar essa crise no Jardim do Éden. E no verso 17 ele diz: visto que atendeste a voz de tua mulher, isso é o verso 17 do capítulo 3, e comeste da árvore que eu te ordenara para que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Façamos uma pausa. Adão foi feito da terra, e Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Agora, eu já disse antes, mas deixa eu repetir. Adão não foi feito do fôlego. Ele foi feito da terra, o pó, o barro, do chão. Então, quando ele pecou, e Deus desceu para executar a punição, o julgamento, Deus disse, maldita é a terra por tua causa, e não maldito é o fôlego. Porque Adão não era feito de... Sim, o fôlego deu vida a ele. Mas, em certo sentido, a terra pertence ao homem. Ele foi feito dela, colocado nela e recebeu domínio sobre ela. Então Deus disse, a terra, daquilo que você é feito, onde você tem domínio, o que te representa, com a qual você está em associação íntima, é isso que eu estou amaldiçoando. E então Deus amaldiçoou a terra. No verso 19, Deus diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e aqui novamente, Deus nos diz, a Bíblia nos diz muito claramente, ela conecta o ser humano com a terra, porque tu és pó. E foi isso que Deus disse a Adão. Agora, quando Deus disse isso a Adão, Adão estava vivo. O que faz essa declaração muito séria e muito desconcertante. Adão estava vivo. E Deus olha para esse homem vivente que estava respirando, e ele não disse, tu és pó e fôlego de vida. Deus disse, tu és pó. E isso é tudo que Adão era diante dos olhos de Deus. Mesmo enquanto ele estava vivo, mesmo enquanto ele estava respirando, Deus o chamou de pó. Em Gênesis 8, enquanto Abraão falava com Deus sobre o destino de Sodoma e Gomorra, porque Ló morava em Sodoma e Abraão se preocupava muito com o bem-estar de Ló. E Abraão disse a Deus, se 50 justos fossem achados lá, tu salvarias a cidade? E Deus disse em verso 26 de Gênesis 18, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. E em verso 27, disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinzas. Abraão se descreve como sendo o pó e cinzas. Quem sou eu? Pó e cinzas. Para negociar com Deus. Para falar com Deus tão diretamente, tão ousadamente. Abraão não diz, eu sou pó e fôlego. Ele simplesmente diz, eu sou pó e cinzas. E ele toma essa crença, esse ensino, de Gênesis capítulo 2, verso 7, e de Gênesis 3, 19. Essa declaração está enraizada na menção anterior do estado físico do homem. Em Salmo 103, verso 14, nós leremos o verso 13 antes e depois o 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Verso 14. Pois ele conhece a nossa estrutura, significa como nós somos feitos, e sabe que somos pó. Não está escrito, ele sabe que somos pó e fôlego. Ele sabe que somos pó. Agora, eu tenho que continuar ressaltando isso, porque é neste ponto que Deus construirá uma filosofia. É em cima do fato, da realidade, da verdade que nós somos pó. Nós viemos do pó, nós somos feitos de pó, e é sobre essa verdade que Deus construirá uma filosofia. E aqui está a filosofia. Voltemos a Gênesis capítulo 3. Ouçam o verso 19 com muita atenção. E a propósito, quando você lê a Bíblia, leia com muita atenção. Uma palavra de cada vez, depois uma seção de cada vez, uma frase de cada vez. Entenda o que a palavra está dizendo. Gênesis 3, verso 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. E aqui está a base filosófica
para explicar por que os seres humanos, quando morrem, não vão para o céu. Eles vão para a origem, que é a terra. A Bíblia diz, por que fostes tirado da terra? Esta é a razão pela qual tu tornarás a terra. Ouçam a escolha de palavras em Gênesis 3,19. No suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra. Agora, olhe para a palavra retornar. A palavra retornar pode ser dividida em duas seções, re e tornar. Se você definir tornar como ir, e re como de novo, o prefixo re significa de novo. Repetir é dizer algo de novo. Reavaliar significa avaliar de novo. Reafirmar é afirmar de novo. Então, re significa fazer algo de novo. Agora, Deus diz, você vai retornar, ou ir de novo, ou voltar. Agora, uma pessoa não pode retornar a um lugar no qual ela nunca esteve. Quando Deus disse a Adão, porque pó tu és, e ao pó tu retornarás, a palavra retornar, eu acredito que é usada 2 vezes no verso 19. Deus está dizendo, é daí que você veio. E porque você veio daí, é para lá que você vai. Note as palavras. Pois dela tu foste tirado. Porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. Meus amigos, esta é a raiz do ensinamento sobre o estado dos mortos. A raiz é, seres humanos foram feitos da terra. É isso que eles são, quer estejam vivos ou mortos. Na forma viva, nós somos apenas terra sofisticada, é isso que nós somos. Quando morremos, nos decompomos e viramos uma versão inferior de terra. Nós somos pó, nós somos terra. Foi essa estrutura que Deus fez. Por estipulação divina, a fonte de uma pessoa é o lugar para onde a pessoa retorna depois da morte. Nós não tivemos a nossa origem no céu. Então nós não voltamos para o céu. Mas o fôlego de Deus, que se originou no céu, esse sim volta para o céu. Então Eclesiastes 12, verso 7, então o pó há de retornar à terra, como era, e o espírito há de retornar para Deus que o deu. Espírito significa fôlego, não significa uma alma que vaga por aí como um fantasma. A palavra espírito significa fôlego. O que esse verso está dizendo é que na morte, o físico volta para a terra, de onde ele veio. E esse princípio de vida que veio de Deus, isso volta para Deus. Quando você compreender isso, e for guiado por essa luz, um farol da verdade, este original, este ensino fundamental de base do estado dos mortos, quando você vai a Lucas, 4.000 anos depois, Lucas 16, o rico e o Lázaro, mesmo que você leia Lucas 16, a partir do verso 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Você entende a partir disso? Você não conclui a partir disso que depois da morte o homem vai direto para o céu ou para o inferno, ou a mulher. Você não pode concluir isso porque isso causa um conflito com a própria raiz desse ensinamento, como visto em Gênesis 2 e 3. E é a raiz da árvore que determina a árvore. Em Daniel 4, quando Deus dá a Nabucodonosor um sonho de que ele seria cortado por um período de tempo e perderia o seu reino por 7 anos, nos versos 14 e 15, Nabucodonosor é representado por uma árvore. E essa voz que falava do céu disse, derribai a árvore, cortai-lhes os ramos, porém deixai o toco das suas raízes na terra. Por que deixar o toco e as raízes? Porque se as raízes forem deixadas, a árvore pode voltar à sua glória original. A coisa principal era preservar a raiz, e isso tem uma aplicação espiritual. A raiz da verdade é o que nos guia em nossos estudos desde Gênesis até Apocalipse. Então, quando você lê, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, isso não ensina que no momento da morte a pessoa vai direto para o céu ou direto para o inferno. Lucas 16, de 19 a 31, o homem rico e o Lázaro, não ensina que uma pessoa que morreu vai direto para o céu ou para o inferno, a despeito de que isso é uma crença que está espalhada em quase todos os funerais. O pregador diz, ou alguma pessoa que está falando diz, ele está agora no céu, ou ela está agora no céu olhando por nós. Meus irmãos e irmãs, com todo o respeito, se você começar na raiz desse ensinamento, você vai entender que o seu parente que morreu está na tumba. E eu tenho parentes que morreram, eles estão na tumba, não no céu. Um dia, eles sairão da tumba.
Se eles foram fiéis a Deus e viveram uma vida como Cristo, eles sairão das tumbas. E Daniel capítulo 12, verso 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E por que Daniel disse do pó da terra? Daniel escreveu 3.400 anos depois dos eventos de Gênesis. Porque Daniel entendeu em Gênesis 2 e 3 que os mortos estão dormindo no pó da terra. Muitos dos que dormem no pó da terra. Daniel entendeu isso. E em João capítulo 5, verso 28 e 29, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E aqui é Jesus falando. Na forma humana, Jesus teve que estudar a Bíblia. E Cristo entendeu dos primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 2 e 3, que as pessoas mortas estão em seus túmulos. E eles sairão dos túmulos quando ouvirem a voz da ressurreição. Meus amigos, ouçamos de novo Gênesis 3,19. No suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra. Não tem como você retornar a um lugar onde você nunca foi. Adão não teve sua origem no céu. Então ele não poderia ter retornado ao céu. Eu e você, os nossos parentes que já morreram, não se originaram no céu. Eles não podem retornar ao céu. Agora, como eu disse, se eles viverem uma vida como Cristo, um dia eles então irão para o céu pela primeira vez. Mas no presente momento, todas as pessoas dormindo em seus túmulos estão em seus túmulos e não no céu. Todos os mortos estão em suas tumbas, não no céu. Este ensinamento pode interferir com as nossas crenças estimadas sobre onde nossos parentes estão. Mas, amigos, não é aquilo que nos faz sentir bem que é de importância fundamental, e sim o que é verdade. Então, que possa o Deus da verdade, de acordo com Deuteronômio 32, verso 4, o Deus da verdade sem iniquidade. Em João 14, 6 diz, eu sou o caminho e a verdade. 1 João 5, 6, porque o Espírito é a verdade. Pela graça da Trindade, Deus o Pai é a verdade. O Filho é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Eu te encorajo que você estude essa passagem e esse tema sobre o estado dos mortos. E se você estudar na raiz desse ensinamento, você concluirá na honestidade da sua alma que os mortos, quando as pessoas morrem, elas vão para os seus túmulos e elas permanecem em seus túmulos até que Cristo dê a vida. Da mesma maneira que Adão era pó, até que Deus o formou e deu vida a ele, na ressurreição, a mesmíssima pessoa que deu vida a Adão colocará a vida neste pó novamente e ressuscitará o justo e o injusto. É claro, por razões diferentes. O justo para viver com ele e o injusto para a punição. Então que Deus abençoe vocês quando pedirem que Ele dê uma mente e um coração para aceitar a verdade, porque é somente a verdade que santifica. Deus os abençoe.